Opa, Gustavo Faria do Coca Tech na área. Fala aí, Cocas, tudo bom? A Priscila do Mac Magazine fez um comparativo, o link tá aqui, me recomendo que você leia, com os melhores aplicativos de gerenciamento de tarefas. E eu queria falar um pouquinho sobre gerenciamento de tarefas, sobre alguns critérios para você avaliar corretamente um bom gerenciador de tarefas. E eu acho que a primeira coisa que você precisa, né, o mais importante dentro de um gerenciador de tarefas, é a confiabilidade daquele sistema, né? Porque o que mais te incomoda? É a velocidade do seu 3G ou o fato de você não ter 3G, 4G, ou o fato de você não ter o sinal, de você tentar usar e funcionar? O que te incomoda mais? É a velocidade ou a confiabilidade? Não te incomoda mais, até porque, vamos combinar, para você mandar um WhatsApp, né, não precisa de muito dado, mas não dá aquela incomodada quando você tá querendo assistir um vídeo do YouTube ou um vídeo do Facebook, ele fica engasgando? Isso é o que mais incomoda. A percepção do usuário, ela tem que ser uma boa percepção, ela tem que funcionar redondinho. E aí surge o primeiro problema, porque de repente até o aplicativo ele funciona bem, você tem uma boa experiência, só que de repente ele some com seus dados. E isso foi o que aconteceu com o Wunderlist. E a política da empresa na época era pré-Microsoft, ainda não tinha sido adquirida pela Microsoft, e perdeu o dado, e aí? Não houve uma preocupação, olha, vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui os dados. Não, perdeu, infelizmente. Aí, né, o que você pode fazer? Backup. A primeira coisa que você tem que se preocupar, dá-lhe hackeando backup. Primeira coisa que você tem que se preocupar é com backup. A ferramenta que você escolheu, ela tem backup? Eu posso recuperar os meus dados? Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de produtividade, né, tem várias estratégias, a gente desenvolveu bastante esse conceito dentro do Hackeando a Produtividade, e tem várias maneiras de você pensar, várias maneiras de você encarar, mas alguns pontos eles são básicos. O primeiro deles é que você precisa ter uma caixa de entrada, você precisa ter uma inbox. O que é uma inbox? É um lugar onde você despeja aquilo que está na sua mente. Você pega aquilo que está na sua mente e coloca numa inbox. Por que isso? Porque você pode esquecer, você está no meio de uma coisa, vem aquela interrupção, aquele pensamento. Peraí, se eu não anotar agora, eu vou esquecer. E aí você vai anotar onde? Em qualquer papel, em qualquer lugar. Vale a pena você ter um protocolo, ter um padrão para isso. Não, anoto sempre. Eu, no meu caso, não vou falar a palavra mágica, mas é aquela assistente pessoal do iOS, pois não vai estragar a gravação, vai bagunçar tudo. E, me lembra de tal coisa? E às vezes sim, vai falhar, mas já cai, no meu caso, já cai dentro do OmniFocus, tem uma integração com a Siri direitinho. E aí quando eu tô fazendo o processamento da minha inbox, essa ideia aqui é horrível, essa ideia aqui, que ideia de jirico. Pego a ideia e jogo fora. Aí já vem o segundo elemento de um sistema de produtividade, que você precisa ter uma lixeira. Claro que ter uma lixeira é um Dell, não é nada demais, mas está aqui pelo seguinte, para lembrar você de que tudo bem você apagar as coisas, tudo bem, isso aqui não presta, isso aqui é um spam, isso aqui é lixo, inclusive com as suas próprias ideias. Peraí, essa ideia aí, essa ideia que eu tive aí não vale mais. Pega, joga fora sem pena, não precisa ter um apego, mas inbox e lixeira. Mas lixeira só Dell, só pra, né? É o delete, é o backspace, pronto, acabou. E aí você tá processando a sua inbox, você vê que, olha, isso aqui é algo que eu quero salvar, talvez isso aqui me interesse algum dia, isso é um artigo interessante, gostei disso aqui, vou salvar que eu posso precisar disso no futuro. Precisar disso no futuro é um conceito amplo, não é uma tese de mestrado, é o número do cara que faz manutenção do ar-condicionado,
Que aí, no caso, você vai colocar onde? Vai colocar nos seus contatos. Criar lá um contato, manutenção do ar-condicionado, né, o Edson, telefone e tal. Você recebeu na sua caixa de correio uma propaganda de pizzaria e você gosta de comer na sexta-feira, no domingo de noite, comer uma pizza ou aproveitar uma promoção de terça-feira. Aí você anota. Então, o segundo ponto que você precisa ter num sistema de produtividade é a sua referência, a sua base de conhecimento. Que, né, Evernote, mas a gente pode fazer esse mesmo apanhado com base de conhecimento. Só agora que a gente vai entrar no quarto ponto, que é propriamente tal, uma lista de tarefas. Porque tem alguns aplicativos de gerenciamento de tarefa, por exemplo, o DosDo. Eu acho hoje o mais flexível. O DosDo ele é antigo, ele é de 2009, usei ele em 2009. Tá dentro do Hackeando a Produtividade exatamente por isso. Eu acredito, tem pra mim, que o boom que aconteceu com o Todoist ali em 2013, a galera deve migrar pro DosDo. Isso porque você teve o auge do OmniFocus, numa época lá, 2009, 2010, onde o OmniFocus brigava com o Things. Eram referências. O Things acabou se perdendo, ficaram lentos no processo, não conseguiram acompanhar boa parte das mudanças, então Things esquece, engaveta. Assim como também eu sugeriria engavetar o Wunderlist. Engaveta ele, porque ele já perdeu dados uma vez, ok, agora a Microsoft, mas, né, e aí, o que vai acontecer? Né? Você já fica ressabiado. Né? Talvez você pense assim, bom, já aconteceu uma vez, a chance de acontecer de novo é menor. Fica a seu critério. Minha função aqui é falar. Uma vez eu vou já falei aqui diversas vezes. Uma vez eu vou me decepcionar com o Evernote, vai perder meu dado, vou ficar chateado. Talvez eu migre para uma outra ferramenta, talvez eu continue com o Evernote. Aí é um critério pessoal de cada um. Mas eu acho que teve esse boom de OmniFocus, a galera se cansou um pouco de OmniFocus, porque o OmniFocus ele é muito GTD. E não é um problema com o OmniFocus em si, é um problema com o GTD. O GTD, ele é muito burocrático. Você tem as revisões, você tem pastas, projetos, etiquetas. É uma coisa muito metódica, muito engessada. Que é ótimo, perfeito para quem é metódico, para quem funciona desse jeito. Quem não é metódico acaba querendo personalizar as coisas. Né? Eu conheço o GTD, bacana, que legal, e aí começa a criar o seu próprio sistema de produtividade, e aí vai ver que de repente o OmniFocus ele não se ajusta. Aí você veio na seguida, muita gente entrando com o Todoist, pô, esse Todoist aqui é legal, tem esse negócio de karma, fez um excelente trabalho, mas tem alguns bugzinhos, algumas coisas chatinhas, algumas inconsistências dentro do Todoist que você consegue sobreviver. Tem gente que vai pro Todoist e não se adapta, volta pro OmniFocus, mas eu acho que vai ter uma galerinha que vai encarar o Todoist e... Opa, peraí, não precisa ser assim, dá pra gente ser mais flexível, e eu acho que vai cair dentro do DosDo. Não precisa ser tipo um lembretes, que é pura e simplesmente uma lista. Dá pra gente ter uma coisa um pouquinho mais complicada, dá pra gente ter algumas integrações, dá pra gente ter um esquema de URLs, dá pra gente ter alguma coisinha, e eu acho que o grande queridinho daqui pra frente, se é que já não é, acho que vai ficar sendo o DosDo, que tem backup, não é lá essas coisas, tem sincronia com o Dropbox. Ele é meio gambiarra, você olha pra ele, ele é meio gambiarra. Tem o e-mail, mas enquanto, por exemplo, no caso do Todoist, que você recebe o endereço de e-mail e aí você manda qualquer tarefa para esse endereço de e-mail, vai cair dentro do seu Todoist, dentro do projeto associado, ou no caso do OmniFocus também, você recebe um e-mail, mas é para tua caixa de tarefas, e aí o caixa de entrada, e aí você manda e-mail, cai dentro do OmniFocus, dentro da tua inbox. Tem outro esquema também, onde ele vai transformar, você manda para um send to OmniFocus, se eu não me engano, e @omnigroup.com, e ele pega aquilo e cria um esquema de URL de tal maneira que volta o e-mail para você. Você clica, por exemplo, no iPhone, ou caso tenha a versão para Mac, você clica no e-mail, ele vai abrir dentro do OmniFocus, vai importar, né? Tem duas maneiras. Já a solução do DosDo foi mais elegante, porque aí nesse caso, tanto o Todoist como o OmniFocus, eles precisam ter um cliente, um servidor de e-mail.
recebendo esses e-mails, processando a coisa toda, tendo acesso à sua caixa de entrada, os seus dados, colocando lá dentro. E no caso do 2Do, você pode sincronizar com o Dropbox. E aí, como é que faz? Aí, qual foi a sacada do cara? Ele criou, na verdade, um cliente de e-mail no dispositivo, no aplicativo, de tal maneira que você manda para você mesmo, né? É um e-mail que você manda para você, o seu próprio e-mail. Aí você cria uma regra, todos os e-mails, de repente você não quer misturar, você pode criar um e-mail próprio para isso. Então você diz, todos os e-mails que chegar nesse e-mail viram tarefas. Não, se tiver esse jeitão aqui, você pode personalizar, veio de tal endereço assim, começa com tal coisa, aí joga para dentro, ele processa, ele lê o seu e-mail e com isso cria a tarefa. Tem uma quebra de segurança porque pode acabar acessando todos os seus e-mails, por isso, caso você use essa opção, sugiro que você crie um e-mail próprio para fazer isso. Então ele, né, tem algumas decisões bem elegante, bem espertinho o desenvolvedor do 2Do. Fica com uma cara de gambiarra, mas funciona, tá aí desde de 2009. E aí, outra coisa bacana. Quando você olha no modelo GTD, entre aspas, você tem esse conceito de caixa de entrada. Diferente, por exemplo, do Lembretes, que é só lista propriamente tal. E aí, qual é o barato do 2Do? Ele é um misto. Você pode ligar o comportamento inbox, ou não, fica a seu critério. Você pode criar o conceito de múltiplas pastas, múltiplos projetos, ou deixar o jeitão de lista simples, como se fosse uma lista de compras, como um lembrete, aquela lista que você escreve e vai marcando. Então tem algumas características bacanas no 2Do. Sim, né? Caro, como tudo. Tem versão para Mac. A versão para Android tá meio desatualizada ali. Acho que não deu muito certo. A versão para Android tá meio largada. Então você sente que ela, né, tá um pouco, entre aspas, ultrapassada. Precisava de uma repaginada. Enfim, considera isso. O mais importante é a confiabilidade que você tem no teu sistema. Não abra mão da confiabilidade do sistema. Verifica se tem backup. Dá uma olhada para ver se tem um comportamento de inbox. Acho bacana de você ter esse comportamento de inbox. E ver, né, se você quer usar o modelo de projetos, de pastas, de etiquetas ou não. Ou seja, o melhor aplicativo de gerenciamento de tarefas depende de você, depende do que você espera, depende de como você funciona. Eu diria, assim, se eu tivesse que selecionar, selecionaria o OmniFocus, que é o meu jeitão, embora ele tenha essa pegada GTD, você pode descaracterizar o OmniFocus e usar do seu jeito. Foi o que eu consegui fazer. Eu preciso de determinadas automações, né? Eu construí, então, esse fluxo, esse processo. Então me dou super bem com o OmniFocus. Things, esquece, ele já está ultrapassado. NDO, né, que também cita o Mac Magazine, NDO, esquece, vai. Não vale a pena. Tudo isso vale a pena, bacana. Eu colocaria como talvez até a primeira opção, o Todoist é gratuito para você dar uma olhada. Começa com um lembrete, aí depois não precisa de mais, dá uma olhadinha no Todoist. Precisa de mais, é pago, não quer pagar, é um modelo de assinatura. Dá uma olhadinha no 2Do. E o top de linha seria o OmniFocus. Tem outros também interessantes para você, de repente, que é mais textual. Você tem o Taskpaper, que também é excelente, magnífico. Agora, na segunda turma do Hackeando a Produtividade, eu sim vou incluir o Taskpaper, acho que merece. Tem alguma coisinha, mas enfim, gerenciamento de tarefas, aplicativos de gerenciamento de tarefas. Eu vou colocar todos os links aqui nas notas desse episódio, mas eu faria essas considerações.